A mãe do milionário riu do anão, mas descobre que ele era o dono de tudo. O som do golpe cortou o ar como um estalo de porcelana quebrando. A taça tilintou. Um silêncio pesado, cheio de olhos que não sabiam para onde mirar. Dona Célia permaneceu imóvel, as mãos ainda pousadas no colo, os dedos marcando a renda da toalha. O tapa não era apenas na face, era na história dela, no tempo que ela passou costurando noites inteiras para pagar uma escola, um livro, um sonho para o filho que agora se sentava à cabeceira da mesa com o que restava de educação e nenhuma vergonha. "Não é assim que você fala comigo, mãe", Júnior disse, voz baixa e corte bem mais afiada que o tapa. Camila riu, curto, como quem gosta do som que a humilhação faz quando ricocheteia contra outra pessoa. O riso era um corte fino que convidava o salão inteiro a sorrir junto. No canto, perto da lareira, um homem de baixa estatura observava com olhos calmos. Vestia um sobretudo simples demais para o lugar, sapatos limpos, uma postura que não pedia atenção. Foi dele o primeiro olhar adoçado por pena. Foi dele, momentos antes, o silêncio que ninguém mais soube dar. Alguns, no entanto, desviaram o rosto e sussurraram entre si. A câmera da memória, aquela do narrador, apertou no detalhe. Um botão que se soltava da manga de Célia, as mãos calejadas da mulher que sacou o guardanapo sem olhar, as linhas finas no rosto que falavam de costuras e madrugadas. A mesa, um retângulo de vidro e prata, refletiu a cena inteira como uma pintura com falhas. "Você tem vergonha de mim?" A pergunta saiu de Célia como quem não pede resposta, porque já sabia. O que ela não sabia é que na sala cheia de gente que confundia dinheiro com caráter, havia também quem sorrisse por dentro, não por maldade, mas por costume, um sorriso de sobrevivente que se acerta numa boca pequena quando o vento traz uma oportunidade inesperada. Se você estivesse ali, o que faria? Se fosse sua mãe, bateria no filho? Gritaria? Ou recolheria os pedaços da própria dignidade para que ele não percebesse que tinha machucado? Comente a hora. O que você faria no lugar dela? O convite foi curto, foi também o primeiro pedido para que alguém prendesse a respiração junto com ela, que tomasse partido da história que estava sendo contada à mesa daquela mansão em Alphaville. Logo depois, as conversas voltaram a oscilar entre champanhe e concertos verbais. Alguns trocaram olhares rápidos, outros escolheram o silêncio confortável do protocolo. Camila sorriu do mesmo modo que sorria de vitrines, belo, calculado, sem suor. No dia seguinte, a notícia correria pela Lapa como um trem atravessa a cidade. Um tapa dado numa sala com vista para o gramado, um apelido infantil sussurrado por alguém que se julga acima de reparos morais. Mas, naquele instante, o que ficou foi o peso do som e a linha invisível que se formou entre passado e presente. Flashback. A casa da Lapa era um cômodo onde a luz entrava baixa, onde a máquina de costura parecia um farol. Havia um rádio com botão gasto, uma cadeira de balanço que rangia que nem se lembrasse de quantos segredos carregara. Célia costurava roupas de criança para fora e para dentro, remendava calças, apertava cintos, acrescentava botões. Mas costurava também a vida do filho com aquilo que o dinheiro não compra: presença, correção, café quente às 4 da manhã. As mãos dela tinham calos que contavam histórias. Cada pontada, um funeral de sono. Cada linha, um pedido silencioso para que o menino não tivesse de fazer o que ela fez, escolher trabalho em vez de infância. Otávio, o marido, era madeira distante, firme, feito mobiliário simples que se orgulha de ter sido bem empregado. Construiu prateleiras, quadros, uma mesa pequena onde a relação da família se apoiava. Quando morreu, deixou conselhos em forma de objetos, uma caixa de ferramentas, fotos, um extrato de coragem. Antes de ir, Otávio lhe disse, com voz de quem teme deixar a mulher só: "Guarda tudo, Célia. Tem coisa que não vale na conta do banco, mas é escritura." Ela guardou, não à toa. A vida tem dessas metáforas que se tornam literais.
Júnior nasceu com olhos do pai e ambição que se inflamava com livros. O menino ganhou bolsa, saiu da Lapa para estudar e voltou equipado com palavras que passaram a doer como tesouras quando cortavam o tecido que havia sido o chão da mãe. Estudou, casou, entrou no círculo do mercado com uma pressa que confundia progresso com ruptura. A cada promoção, a cada foto ao lado de homens de terno no jornal, Célia apertava o peito e costurava sossegada. Ela não compreendia, ou fingia não compreender, que a ascensão podia arquear uma pessoa contra sua própria origem. As visitas à Alphaville eram sempre curtas e protocoladas. Camila, a nora, viera de uma escola de sofisticação, onde as pessoas aprendiam a rir sem que os olhos acompanhassem. A nora tinha coisas que Célia não tinha, vestidos que brilhavam, uma língua que cortava com polidez. Em festas, Camila tocava temas como quem tocava piano, sem respiração errada, com as palestras certas no lugar certo. Para Célia, Camila era a personificação de um mundo que não cabia na máquina de costura. Mas havia na trajetória de Célia tamanha resiliência que às vezes parecia uma fibra invisível. Ela costurou uma carreira improvisada, de costureira a empreendedora informal, depois, com o tempo, vendedora de lembranças, secretária intermitente, alma de um comércio de bairro. Era a dona de pequenos milagres, a criança que tinha uniforme para a escola, a vizinha que veio aprender a pregar um botão, a senhorinha que recebia no domingo uma visita e um pedaço de bolo. A mão de Célia era também mão de comunidade. No entanto, a ascensão de Júnior tinha o efeito contrário do prometido. Onde se esperava gratidão, encontrou distância. Onde se prometiam visitas, recebeu silêncio. A história se repetiu em pequenas cenas. Convites devolvidos, fotos sem legenda, chamadas ignoradas. O filho passou a administrar não apenas prédios e contratos, mas a própria relação como se fosse um ativo, valorizando o que rendia prestígio e vendendo partes de carinho quando não davam lucro. Foi nesse corte que Camila encontrou espaço para a humilhação. Antes do jantar fatal, havia uma outra noite, num coquetel de lançamento de um projeto social, em que pessoas como Camila deram risadas, não maldosas, apenas naturais, em cadeia. Houve um momento em que um homem modesto, curvado por anos de trabalho, cruzou o ambiente para entregar um envelope ao assessor de Júnior. Ele era de baixa estatura, sua roupa simples. O riso começou discreto, bocas escondendo escárnio, olhares que se afastavam. Não foi Célia quem riu, mas a cena ficou gravada. Uma risada ecoou, curta e cortante, vinda de um grupo que não teve a decência de se recolher. O pequeno homem recuou, sem perder a calma. Houve um detalhe que poucos repararam, um monograma discreto num lenço, um fio de ouro escondido no interior do bolso. Elementos que, naquela hora, pareciam contradição. A Lapa se lembra dessas insultos como a cidade registra chuva, tarde, mas inevitável. As pessoas comentavam, tivesse ficado quieto, pobre homem, não tem paciência. Poucos perceberam que vergonha e poder não nascem na mesma árvore. O pequeno homem, que mais tarde seria chamado por alguns de o anão em manchetes sensacionais, um rótulo que a história pediu que reexaminemos com cuidado, guardava um silêncio rifado de dignidade. Alguns caem na armadilha de rir para se integrar. Poucos se perguntam, quem tem coragem de não rir? No jantar de Alphaville, o pequeno homem estava presente. Havia sido convidado, por acaso administrativo, como representante de uma sociedade investidora que mantinha participações discretas. Ele caminhou pela sala com passos que não pediam clemência. Quando Camila fez o gesto de rir, foi o estalo que precedeu o tapa. O escárnio de uma pessoa para com outra ganhou a força de um incêndio. Quem riu estava protegido por pratos de porcelana e portas cerradas. Quem levou o tapa estava exposto. Depois do tapa, Célia saiu sem drama. A dignidade dela não precisava de cena. Foi para o carro que a levaria para a Lapa, para a casa com cheiro de café e linha. Ao fechar a porta, o silêncio da noite parecia aplaudir. Lá fora, o pequeno homem observou-a com um olhar que não pedia consolo. Havia ali um reconhecimento que atravessava a cena. Duas pessoas, cada qual com suas chagas, cada qual com um modo de carregar a vida. Voltando à Lapa, a narrativa recuou, mas não para fugir.
Foi para mostrar que nem todo círculo social é capaz de ver o que se passa nas mãos de quem trabalhou. A máquina de costura guardava sob a tampa uma caixa de metal com papéis. Eram documentos antigos, cheques riscados, recibos do tempo em que Otávio ainda negociava pequenos imóveis em bairros que, anos depois, virariam placa do mercado. Entre essas coisas, havia também uma pasta amarelada, com o nome de Otávio Senhor e um carimbo que parecia ter descendido de uma geração de burocratas que deixavam suas marcas. Célia sempre fora cautelosa. Guardava objetos que a lembravam de quem não mais falava. Em dias em que a memória falhava, bastava abrir a caixa. O rádio, a cadeira, as fotografias que mostravam um filho menor, um abraço mais verdadeiro. Mas naquela pasta havia algo diferente. Uma escritura antiga, uma cláusula escrita à mão por Otávio, que mencionava uma participação sobre os primeiros empreendimentos da construtora que, décadas depois, se transformou no Império de Júnior. A cláusula não era dramática no papel, era uma linha legal com força de fio. Dizia, em linguagem que um advogado decodificaria com facilidade e um filho sem leitura talvez ignorasse, que, em caso de alienação de ativos, o cotista fundador podia reivindicar cotas proporcionais que revertessem ao cônjuge supérstite. A descoberta não veio como explosão, mas como uma sensação de reencontro. Quando Célia tocou o papel, era como se tocasse o rosto do marido. Rugoso, cheio de marcas, mas real. A letra de Otávio era firme. Ali estava o começo de uma possibilidade. Não era um cheque em branco, não era a promessa de riqueza instantânea. Era algo que podia abrir portas, exigir reconhecimento, acionar mecanismos que a lei utiliza, notificação, inventário, reunião de sócios. Era, sobretudo, prova de que alguém, no passado, cuidara para que a família tivesse remédio em caso de abandono. Era plausível que Júnior, com a pressa de jovem que vira executivo, não tivesse escrito tudo no cartório. O processo havia sido feito de forma que parte da propriedade permanecesse vinculada a um contrato antigo, esquecido por descuido e por quem não lia papéis, por quem acreditava mais em sorrisos de ressado do que em carimbos. Nenhuma ilegalidade escancarada. Apenas a memória processual de um homem que, para proteger a família, havia deixado rastros. Mas a pasta não era suficiente sozinha. Célia sabia disso e por isso sentiu-se os que sempre foi, humana. Precisava de voz, de argumento, de um advogado com um pouco de paciência. Precisava de doutora Helena. A advogada que trabalhava no balcão do bairro era ponte, não era heroína. Apenas uma mulher de terno que fazia do direito a sua ferramenta. Doutora Helena conhecia a burocracia como se conhecesse receitas de bolo. Ela ouviu Célia com calma, sem surpresa. Não era a primeira vez que documentos jogados ao fundo de uma gaveta mudavam destinos. Não prometo um resultado imediato, disse a doutora Helena, mas isso é prova material. A assinatura, a cláusula. Isso nos dá base para notificação e para, no mínimo, exigir que se abra a contabilidade da sociedade. E, se necessário, convocar uma assembleia. Não é simples, mas é justo. Justiça. Palavra ambulante que na boca de alguns soa vazia. Para Célia, era uma possível raiz de dignidade. Não vingança, dignidade. Ao ouvir o plano, sentiu algo que não se chama só alívio. Era como se, ao ver o fio preso pela agulha, alguém tivesse dado ponto final à negligência que vinha de fora. Enquanto isso, Alphaville respirava entre manchetes. O pequeno homem do coquetel seguia carreira própria. Pouco falava, muito decidia. Não era comum que pessoas pudessem manter discrição e poder ao mesmo tempo. Por isso, muitos não notaram. Em rodas pequenas, alguém mencionou seu nome. Bento, Senhor Bento. O detentor de um sobrenome sem pompa. Era visto por alguns como patrono discreto, por outros como guardião de investimentos. Naquelas esferas, o rótulo fácil era o assessor, mas nunca se caiu a olho nu na realidade de suas participações. A narrativa costurou então 2 pontos, a descoberta da pasta e o silêncio de Bento. A relação entre esses pontos seria o fio condutor que transformaria humilhação em justiça. Mas naquele momento, tudo ainda era frágil. Papéis amarrotados, lembranças que doíam, vergonha.
Após o episódio do tapa, Célia foi à caixa de metal, retirou a pasta, dobrou os papéis com cuidado, como quem dobra uma roupa de criança para que não amasse no caminho, e marcou um encontro com Dra. Helena para a manhã seguinte. A vida, apesar da humilhação, parecia pedir um movimento. Na Lapa, a notícia passou de boca em boca. As vizinhas se reuniram na janela para comentar o que ouviam. Ele bateu nela? Foi porque ela disse uma coisa? 2 pesos e 2 medidas. Havia uma mistura de pena e raiva, como uma panela prestes a ferver. A comunidade, que por muito tempo guardara o trabalho dela em silêncio, sentiu agora o puxão de teatro. Havia naquela mistura a promessa de que a história mudaria. Mas quem mudaria era ainda uma pergunta. Célia, no entanto, não queria que a mudança fosse só pessoal. Ela lembrava das senhorinhas que havia visto perdidas, das mulheres que envelheceram sem amparo, das crianças que cresciam sem avós. A dimensão do que se descobrira mexia com algo maior. Não era apenas reivindicar um direito, era transformar aquele direito em porta de saída para quem, como ela, havia sido invisível. A ideia foi nascendo como quem costura um vestido grande. Primeiro se pensa no molde, depois se vai testando. E o molde para Célia era simples: utilizar eventual reparação para criar lugar de acolhimento, um lar para mulheres idosas abandonadas, um ponto de encontro para aqueles que o mercado esquece. Não era salvação mística, era administração prática. Recursos, se obtidos, organizados para alugar um prédio, pagar funcionários, garantir remédio e comida, costura e conversa. Ela poderia, com a ajuda de outras, transformar uma injúria coletiva em algo que devolvesse valor ao tecido social. Mas tudo isso ainda era plano, hipótese, desejo. Primeiro, precisava exibir o documento. Primeiro, precisava que alguém escutasse sem julgar. Primeiro, precisava de Doutorela entrando na sala da construtora como quem vai acionar um despertador que ninguém quis ouvir. No dia seguinte, Célia entrou na firma de Júnior com passos que já não tremiam. Não se tratava de bravata. Caminhou com a calma de quem tem história, não pediu aplauso. Ao entrar, alguns funcionários se recolheram. Alguns olhares tentaram dissimular simpatia. Camila, ao reconhecer a mãe do marido, fez o gesto habitual, um aceno mínimo, um movimento que diz, agora não. O homem de baixa estatura, Bento, estava lá, mais recuado do que antes, um detalhe no cenário de sucesso. Ninguém, naquela hora, imaginou que salvaria a pintura. O oficial de justiça, com o documento em pasta, entrou também. Não era cena de novela, era cena de processo civil. Doutorela, ao ver o oficial, entendeu o que havia sido preparado. Havia no ar uma sensação de que a história estava prestes a girar numa direção que até então ninguém previra. Quando a notificação foi lida na sala onde as plantas e os contratos se empilhavam, o ar encheu-se de palavras secas. Requer-se, notifica-se, com base na escritura anexa. A leitura, objetiva, convocou uma verdade que os sorrisos da festa não podiam apagar. Havia prova assinada, carimbada, com data. E havia, naquela pasta da Lapa, um fio que poderia puxar a cortina e mostrar aquilo que a fortuna tentara esconder. Mas a história precisava de mais peças. Era nas entrelinhas que o pequeno homem aparecia com outro papel. Um recibo, um reconhecimento de anotações, um comprovante que ligava o passado ao presente. Bento, na sua voz baixa, mencionou um fato que foi mais cortante que a leitura jurídica. Havia contrato de outorga. Havia uma responsabilidade que fora delegada a terceiros. Havia, escondida na burocracia, a forma de reparar. Ninguém ali esperava a solidez desses testemunhos vindos daquele corpo pequeno. Camila, que até então havia sorrido, recuou. O sorriso diminuiu. A cor saiu do rosto como tinta ao ser lavada. Havia um revezamento de papéis. Não era só a lei. Era o testemunho de quem esteve presente e viu o tempo conspirar para que a mentira se tornasse verdade. A sala, que pouco antes estalou com o toque do tapa, encheu-se de murmúrios. Júnior tentou controlar o espetáculo com uma palavra, mas a palavra, naquele momento, se encolhia. O mundo que ele construíra com elegância começou a mostrar costuras mal feitas. A reputação, que parecia firme,
tinha rasgos por onde se esgueirava a prova do passado. Há insistência em julgar o pobre e lisonjear o rico. Há também silêncio sobre quem está disposto a testemunhar. Bento, que tinha sido motivo de riso numa noite de copos brilhantes, apareceu agora como um nó que ninguém sabia desatar. A hipocrisia social começou a praguejar. Acontece que, quando se mexe no arquivo das vidas, uma rachadura de verdade pode destruir fachadas. Célia olhou para o pequeno homem. Havia um reconhecimento mútuo que não precisa de palavras. Ele não a salvava, apenas confirmava que o mundo é maior do que o olhar de um jantar. Ele, com seus papéis e sua paciência, era um fio que desfiava a tapeçaria da arrogância. A partir daqui, a história muda de marcha. O que parecia uma vergonha doméstica transforma-se em litígio público e, com ele, em oportunidade. A comunidade da Lapa, que vira a cena e ouviu o som do tapa, agora se prepara para algo maior. Não apenas comentar, mas apoiar. E Camila, que acreditara que o riso a eternizaria no alto, vê sua imagem rachar. Mas ainda há caminhos a percorrer. As cláusulas precisam ser verificadas no cartório, a contabilidade precisa ser aberta, as assembleias precisam ser convocadas e, acima de tudo, Célia precisa decidir o que fará com o que pode vir a ser seu. Vai guardar rancor? Vai transformar esse recurso em algo que gere acolhimento? Ou vai resolver no silêncio de desejos que nunca se realizou? Enquanto as máquinas de costura na Lapa continuam a trabalhar, enquanto a cadeira de balanço range com memórias, enquanto o rádio toca canções que lembram outros tempos, a narrativa se mantém num ponto de tensão. A descoberta é real, a prova existe, mas o resultado jurídico ainda não. Há no ar uma espera produtiva. Na calçada, antes de entrar no cartório, Célia encontra Bento. Ele segura um envelope com papéis que ninguém mais leu. Olham-se. Há respeito entre dois que não precisam de palcos. Ele confirma, com um gesto simples, que testemunharia o necessário. E por trás desse gesto, há histórias que o dinheiro e a altivez não compram. Humildade, memória e coragem. A noite cai sobre a Lapa. A máquina de costura emite um som contínuo, como um batimento de coração. Célia fecha a janela e acende uma lâmpada. Pega a pasta com cuidado. Em algum lugar há promissória, contrato, cláusula. Em outro lugar há risos de quem menospreza. A vida, porém, tem dessas viradas. Às vezes, quem ri primeiro é convidado a calar. E então, no momento em que a porta do cartório se abre para receber a documentação, há um súbito frio de final de capítulo. O enredo precisa de verificação. Os passos legais ainda vão demorar. A comunidade já opinou, a mídia sussurrou títulos. O que se seguirá será uma série de encontros, com advogados, cartórios, assembleias e com o próprio filho, quando ele perceber que a reputação pede conserto. Dona Célia respira, segura a pasta como quem segura um precipício e avança. Não é vingança que move os seus passos, é um fio costurando uma nova peça. E enquanto as luzes da cidade acendem, há um pensamento que pulsa, simples e firme. Dignidade não se pede, conquista-se. O cartório cheirava a papel antigo e a verniz. Havia filas e murmúrios, mas no balcão onde doutora Helena apresentou a pasta com a escritura, o tempo correu diferente, mais lento, mais atento. A tabelião folheou, bateu o carimbo, conferiu assinaturas. Era burocracia, sim, não espetáculo, e era suficiente para tirar do abstrato aquilo que, até então, era apenas memória. Existia ali uma sequência de atos formais que transformavam lembrança em direito exigível. Doutora Helena explicou com calma, sem promessas coloridas, notificação extrajudicial entregue, pedido de abertura de assembleia de cotistas, requerimento de auditoria das contas. Cada termo saiu seco, técnico, mas com o sentido que importava, reconhecimento. Havia também um cálculo possível, cotas que poderiam ser reclamadas, participação proporcional àquela cláusula do tempo de Otávio. Não era fortuna da noite para o dia, era legitimidade que precisava ser exercida com paciência e pulso firme.
Nas semanas seguintes, a vida de Alphaville passou a ter um rumor diferente. Jornais locais cobriram a história com a previsibilidade das manchetes. Mãe de executivo aciona cartório. E a cidade da Lapa, por sua vez, acompanhava com o fervor de quem vê finalmente uma injustiça virar assunto público. Houve reuniões longas na sala de reunião da construtora. Executivos tiravam notas no celular, assessores teciam defesas. Camila, tão sóbria nas festas, começou a repetir argumentos como um bordado mal alinhavado. É só uma ação judicial, dizia com voz que queria soar firme, mas que vez ou outra traía o medo. Júnior, por sua vez, oscilava entre o ataque e a negação. No fundo, havia um outro pudor, aquele de não reparar que erros afetivos não se apagam com contratos. Bento ficou no meio do mapa como quem ocupa o ponto que ninguém percebe até que a carta é virada. Não gostava de palcos, nunca buscou holofotes, mas guardava documentos e comprovantes, recortes de reuniões, protocolos de pagamento, o tipo de papel que gente que trabalha vê e sabe que memoriza realidades. Em uma tarde, numa sala pequena, Bento mostrou à doutora Helena um recibo antigo, uma anotação que ligava uma transferência a uma sociedade de fachada que, por descuido ou conveniência, não fora incorporada às demonstrações daquela família que se supunha inteira. Não sei de contas grandes, disse ele, sem tentar dramatizar, mas sei de nomes, e reconheço o selo do senhor Otávio. Está aqui. A frase foi curta, a entrega ainda mais, e foi suficiente, porque quando o menor pedaço encaixa no quebra-cabeça, a figura maior se forma. Doutora Helena respirou fundo e disse o que já sabia. Havia base para convocar os sócios, havia, potencialmente, voto suficiente para reequilibrar cotas. Em linguagem humana, havia meios práticos para que Célia exigisse respeito, não com gritos públicos, mas com o peso dos papéis. A convocação de assembleia foi marcada para uma sexta-feira à tarde, o tipo de horário que obriga a presença de quem administra. O convite chegou em envelopes lacrados. A reunião parecia rotina para a equipe que lidava com empreendimentos. Para Célia, era a primeira vez que frequentava uma sala repleta de plantas e números de sua vida. Entrou com passos silenciosos e a postura de quem carrega linha e agulha no corpo, firme e concentrada. Quando a porta se abriu e as cadeiras foram ocupadas, Camila tentou sorrir com naturalidade. Havia gente ali que, antes, aceitava piadas veladas, que agora ajeitava a gravata na esperança de neutralizar o impacto de uma cláusula escrita em letra de homem simples. Bento estava presente, discreto, com as mãos limbas de ambição e cheias de razão. Alguns murmuraram quando o nome dele apareceu na lista. Outros olharam para Célia como se já a vissem diminuída pela cena do jantar que ainda ecoava. Doutora Helena, com caligrafia e argumentos, pediu a palavra. Explicou item por item, o que dizia a cláusula de Otávio, o que significava a notificação, quais os direitos que podiam ser reclamados em assembleia. Mostrou documentos com uma serenidade que parecia costurar o espaço entre as partes. Quando levantou o último papel, pediu a Bento que confirmasse um fato, a origem daquele comprovante antigo. Ele assentiu, e então, com voz baixa, contou, não para humilhar, mas para esclarecer. Contou que, anos atrás, representava uma sociedade que fez aportes pequenos em empreendimentos iniciais. Contou que, por causa de negócios feitos à época, certos direitos permaneceram vinculados a contratos que não haviam sido plenamente atualizados. Era um detalhe técnico, mas com implicações humanas. Parte da titularidade correspondia legalmente a um perfil que, se ativado, poderia transformar a distribuição de cotas. Os olhares passaram de Camila para Júnior com uma rapidez que não perdoa. Os números, de repente, mostravam que não era só vaidade ou memória, era propriedade formal. Havia, portanto, sim, razões para que se chamasse uma assembleia, para que se abrisse contabilidade, para que se apurasse cada centavo com a sobriedade de quem não quer vingança, mas clareza. Camila fez o que muitas vezes fazem os que veem sua imagem ameaçada. Tentou reduzir o ataque a espetáculo.
Levantou a voz com frases voltadas para a imagem pública, para dizer que a família não se combinava com o processo, que aquilo poderia ser gerenciado sem alardes. Mas a mesa já tinha documento, já havia testemunho. O discurso não colou. O que restou foi a necessidade de escolher lados. Quem seguiria a lei, quem seguiria a imagem. No corredor fora da sala, o silêncio pesava. Havia uma sensação de que a cena do jantar ganhara outro título. Não mais apenas um tapa, mas a forma como privilégios se transformam em ignorância. As contas pegavam fogo em papéis, os nomes eram lidos, a cidade via, na rotina de uma empresa, um espelho do que acontece quando lembranças de família se convertem em direito de fato. Célia caminhou de volta à Lapa com passos que já não tremiam. Enquanto isso, nos jornais de bairro, o homem pequeno, chamado por alguns com termos que a imprensa depura em manchetes, era agora visto sob nova lente. Bento, o sócio discreto. A curiosidade pública se misturou à vergonha social. A risada que, semanas antes, ecoara curta numa festa, virou assunto de mesas de bar e portões abertos. Alguns passaram a olhar para si mesmos com punhos fechados no peito. O mais delicado desses movimentos foi a reação de Júnior. Pela primeira vez, viu que a arrogância não era combustível suficiente para apagar documentos. Pela primeira vez, a frieza que se aprendia no mercado bateu de frente com uma história que vinha de casa. Em seu rosto, a máscara oscilou. Havia raiva, claro, por ter sido questionado, mas havia também medo não só de perder cotas, mas de perder a narrativa que ele havia construído sobre si mesmo. A imagem se arruinava, e com ela a autoridade que se exercera contra a própria mãe. Enquanto a disputa tomava forma administrativa, Célia pensava em outra coisa. Não em vingança, em possibilidade. O pensamento de transformar aquilo que viesse a ser justo em serviço público crescia como uma costura mais larga. Não seria apenas um gesto pessoal. Seria uma política de dignidade. Converter recursos, abrir portas, criar um espaço em que mãos calejadas fossem valorizadas e que a experiência dela servisse de guia para mulheres que envelhecem invisíveis. Para desenhar isso, acionou pessoas conhecidas na Lapa. Mulheres que cozinham, que cuidam, que têm jeito de receber. Chamou também voluntários que por anos a admiraram de longe. Juntos, fizeram um projeto simples e concreto. Encontrar imóvel adequado, montar equipe, organizar documentação de ONG, tudo com a sobriedade que um bom corte de tecido exige. Não era filantropia de vitrine, era trabalho, e trabalho organizado, com prestação de contas. A operação política e jurídica seguiu seu curso. O cartório confirmou assinaturas. A Assembleia, convocada legalmente, teve sua versão pública e outra fechada, com a presença dos auditores. Havia debate sobre percentuais, sobre compensações, sobre prazos. Em certo momento, diante da possibilidade real de Célia ter direito a cotas que representavam valor, houve quem propusesse um acordo, venda antecipada das cotas de maneira a preservar a imagem da família. Camila e seus conselheiros queriam evitar exposição e decidiram tentar negociar. A negociação, porém, exigia que se encare a alma do caso. A proposta seria de pagar às cegas para evitar processos? Ou aceitar que parte da reparação fosse pública e convertida em bem social? A pressão das redes, das notícias e o testemunho de Bento provocaram o que já não dava para evitar: a escolha. Quando a decisão de Célia veio, foi firme e humilde ao mesmo tempo. Rejeitou a chantagem da fama preservada. Pediu que toda e qualquer quantia, se cristalizada de forma efetiva, fosse direcionada à criação de um lar de acolhimento para mulheres idosas esquecidas. Pediu também que uma parcela servisse para um fundo de reinserção para costureiras do bairro. Não queria privilégios, queria justiça com propósito. A proposta foi recebida como quem vê um gesto que desarma a guerra. Alguns na família entenderam como humilhação, outros como alta traição aos códigos da ambição. Júnior, em particular, sentiu uma mordida. Se perdera a chance de usar o dinheiro para manter seu padrão, mas ganhara, talvez, a chance de continuar com a cobertura de sua vida, se aceitasse a proposta de sua mãe. Não aceitou na hora, havia orgulho demais. Então veio o clímax público que as notícias aguardavam.
A construtora organizou um evento de inauguração de um empreendimento. Era o tipo de cerimônia com discursos curtos e flashes. A plateia incluía investidores, clientes e imprensa. Camila, sempre pronta para controlar o frame, subiu ao palco com roteiro e um sorriso ensaiado. Júnior faria discurso. A mesa estava posta. Doutora Helena e o oficial de justiça concordaram que era hora de produzir o impacto moral que a notificação já havia gerado. A entrega formal da contestação e a apresentação pública de documentos que, na prática, expunham o quanto o passado trazia obrigações ao presente. Nenhum ato seria ilegal. Tudo feito com a lisura de quem sabe que provar é diferente de humilhar. Ao final do discurso de Júnior, fala sobre responsabilidade social, sobre legados corporativos, o oficial de justiça subiu ao palco com a notificação. A expectativa congelou a sala. Alguns convidados sentiram o ar rarefeito. A tocha de Camila tremia um pouco. Ela assumiu o monitoramento da cena com a serenidade que lhe restava. Quando a notificação foi lida em voz alta, a sala, que antes brilhava com covas de luz, escureceu por alguns instantes. Frases jurídicas simples cortavam o ambiente. Notifica-se a purgação de cotas. Com base na escritura anexa. A leitura não era espetáculo, era ato. E, como em ato teatral, o público entendeu que estava diante de uma virada. Mas existia ainda uma peça que precisava cair no lugar. Bento também foi chamado a falar. Subiu ao palco com o mesmo passo contido de sempre. Olhou para a plateia como quem mede a dimensão do que estava por fazer. E contou, de forma breve, que representava participação menor que, por juridicidade, garantia voto suficiente para que se abrisse processo de reavaliação de cotas. Não fez piruetas, não colocou ódio, disse apenas o fato. Aquele homem, que numa outra noite havia sido motivo de riso por sua estatura e simplicidade, ganhou ali o papel que ninguém lhe dera antes. O papel de quem confirma que a vida não é só o lado que brilha. E num gesto de dignidade que desarmou escárnios, deixou claro que jamais aceitou rótulos pejorativos sobre sua figura. Fez-se ouvir e, com isso, desmontou a narrativa que eleva quem se acha maior somente por usar terno. A reação foi o que poderia se esperar, sussurros. Um fotógrafo que antes fazia caras de interesse, agora buscava ângulos que não dissessem vergonha. Camila teve um gesto de surpresa, Júnior de raiva. Alguns assessores arrancaram celulares e tentaram neutralizar a cena, com lives, com notas oficiais, com controle de danos. Mas a verdade não se contém em nota de imprensa. Havia papéis, havia testemunho, havia a visão pública do pequeno homem que não buscara humilhação, apenas reconhecimento. Depois daquele dia, o processo técnico correu. Houve assembleias suplementares, avaliações contábeis, pareceres de auditores. A construtora concordou, em parte, em reparar. As cifras foram calculadas com critério. A repercussão nas redes aumentou e a Lapa celebrou cada avanço como se fosse vitória de todos. Na prática, Célia recebeu uma quantia que, convertida em projeto, pagou aluguel e reformas para um imóvel modesto, mas bem localizado. Chamou para ajudar aquelas mulheres que outrora costuravam peças e que, envelhecidas, pareciam invisíveis ao mercado. O lar abriu suas portas com cozinha comunitária, com roupas costuradas pelas próprias residentes, com um espaço que cheirava a bolo de canela e linha de costura. Não era mansão, era casa, e é nisso que mora a grande lição. Não é o ouro que cria acolhimento, são as mãos que trabalham bem feitas e o coração que escuta. A inauguração foi simples, não havia tapetes vermelhos. Havia flores da vizinhança, uma mesa de chá e cadeiras de madeira. Célia cortou uma faixa curta com a calma de quem sabe o valor de cada ponto. Bento esteve presente, discreto. Doutora Helena sentada na primeira fileira e por entre a plateia, moradores da Lapa que aplaudiram com o brilho nos olhos que só quem reconhece sabe dar. Camila não veio. Júnior apareceu por ser parente e pouco mais. Passo tímido, olhar que tentava achar voz. Subiu até a entrada e ficou parado. Havia olhos, claro, que julgavam.
Havia também uma sensação de que aquele filho precisava provar que tinha aprendido alguma coisa que não fosse sobre mercado. Precisava aprender a ter compaixão e responsabilidade. Não foi festa de celebração de vitória, foi cerimônia de passagem, a história de Célia transformada em serviço. Algumas semanas depois, houve o encontro final entre mãe e filho que a vizinhança aguardava em silêncio. Não foi num tribunal, não foi numa mesa de negociação, foi num banco de praça, com o ruído baixo de crianças brincando ao redor. Júnior pediu para falar. Célia ouviu com a mesma atenção que dedicava a uma peça a meio ponto. Ele tentou explicar, falou de pressão, do medo de perder status, da rapidez que foi escolher imagem. Pediu perdão, a palavra que algumas vezes chega tardia, mas pode ser sincera. Ela ouviu e disse o que era justo, recebeu arrependimento, não entregou absolvição gratuita. Havia condições, simples e firmes. Que ele buscasse reparar publicamente, que participasse de ações no lar por certo número de meses, que reconhecesse com atos o que fora quebrado. O perdão, explicou, não era carta em branco, era marco. Reconstrução é trabalho de costura, exige pontos firmes, tempo e repetição. Júnior aceitou. Não foi um gesto teatral. Foi a aceitação de que não basta dizer sinto muito, é preciso arregaçar as mangas. Passou a ajudar no lar, a carregar caixas, a sentar para ouvir histórias das mulheres que ali moravam. Aos poucos, sua presença se transformou de vergonha para cuidado. Não tudo, não sempre, mas o suficiente para que, com o tempo, a reputação pessoal começasse a costurar outra face, a da responsabilidade. A Lapa ganhou, com o lar, um novo ponto de encontro. Mulheres que antes viviam em apartamentos minúsculos, agora tinham espaço para tricotar, para contar causos, para receber visitas. Havia risos que não eram sarcásticos, mas de gente que reencontrou propósito. E ali, no meio das cadeiras, sempre havia uma máquina de costura funcionando, como lembrete de quem havia iniciado tudo. Bento continuou discreto. Recebeu, do público da Lapa, um reconhecimento demorado. Não o tipo que se imprime em placas, mas o que se imprime no olhar. Algumas pessoas pediram desculpas que vieram baixas e verdadeiras. A imprensa, aos poucos, perdeu interesse em escândalo para se prender ao que funcionava, a constante dedicação daquelas mulheres. E Camila sumiu por um tempo das festas. O tempo mostrou que algumas imagens se desgastam quando o espelho cheio de papéis aponta o que havia sido desprezado. No fim, o que resta é uma imagem simples, a de Célia sentada na cadeira de balanço do lar, as mãos repousando sobre o pano que ela mesma costura em horas vagas. À noite, quando a cidade fecha a cortina e a máquina de costura silencia, ela olha para a janela. O rádio antigo toca uma música que fala de esperança. Não é epifania, é rotina transformada por decisão. Não é glória, é trabalho que devolve dignidade. O narrador fecha a cena com uma pergunta que pesa e liberta. Se fosse você, guardaria o rancor ou começaria a costurar um legado? A resposta não é única, mas a história de Dona Célia insinua uma escolha possível: transformar a humilhação em oportunidade de cuidado, escolher a justiça que regenera e não apenas pune. Reconhecer que, às vezes, o menor entre nós pode ter sido quem manteve as linhas do tecido unido. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre dignidade e sobre o poder de transformar.